Bueno, então hoje a gente vai falar de um assunto bem legal, que é a meditação, tá? E esse assunto, pessoal, ele andou muito em voga há um tempo atrás, assim, tá? Porque ele veio muito embalado, né, junto quando o budismo veio para o Ocidente, depois demorou um pouco a todo mundo entender, mas há um tempo atrás, assim, bem recente, ele teve todo mundo falava, todo mundo queria meditar, queria saber como é que era, e depois quem pegou o embalo desse assunto foi o Mindfulness. O Mindfulness é uma tipo de meditação mais enxuta, assim, do budismo, mas que traz muito benefício, tá? É legal quem faz meditação. Então, a meditação é realmente algo que pode mudar muito a vida de uma pessoa. Por isso que eu estou falando disso agora. São muitas pessoas que deram uma guinada na sua vida por causa de incluir práticas meditativas na sua vida, assim. Bastante gente se deu muito bem com isso, né? Claro, quem começa a praticar tende a envolver também outro universo, se envolver no universo da coisa, né? E tende a trazer coisas mais saudáveis para si, né? Muda o estilo de vida, né? Então, assim, são coisas que só vêm a somar positivamente, né? Por exemplo, mudança de alimentação, que a gente estava falando aqui, né, Liz, antes da gente começar a gravar, exercícios diários, né, yoga, tai chi chuan, qigong, então, o próprio deixar de ter hábitos ruins, né, por causa da meditação, e a meditação traz esse efeito mesmo, ela deixa da gente, pode até no princípio não incluir outros hábitos bons, mas a gente começa a deixar de ter hábitos ruins, e isso é uma grande vantagem, dá grandes resultados para o corpo, né? Enfim, só coisa boa, né? Mas tem uma coisa que é mais perceptível nas pessoas que começam a meditar, que é a clareza mental. A clareza mental é uma das coisas mais importantes na vida de uma pessoa. Não acha que, por exemplo, que ter o poder de escolha, né, de escolher as coisas de forma sábia, e que o que nós queremos para a nossa vida, não nos livraria de grandes problemas? Livraria, né? Pois é, assim, e o que a gente vai falar nesses 4 encontros é sobre isso mesmo, tá? É sobre esse assunto que a gente vai falar nesses 4 encontros. Então, se tu acha que é uma boa ideia te capacitar do poder de escolha, né? Então, não perde os nossos encontros, tá bom? Então, já vou avisar que o que vamos conversar aqui é um vislumbre de um curso muito profundo, que é o Clareza Mental, que justamente é um caminho que aponta uma saída para quem está se sentindo assim, muito confuso. Tá? Então, assim, são coisas que a gente vai ver nesse curso, que eu estou trazendo para cá assim, um arranhado, tá, gente? Então, assim, quem está vivendo um momento assim, nada parece encaixar, né? Que as coisas não estão dando certo, que não tem caminho para mim. Então, assim, quem tiver interesse de saber mais, fala comigo ou acompanha aqui os 4 encontros que a gente vai falar um pouquinho sobre isso, tá bem? Então, vamos passar o quadro aqui. Então, assim, ó, a gente vai começar pelo começo, para ser bem redundante, né? A gente vai falar um pouquinho sobre o significado da palavra meditação, né? O que é a palavra meditação? Meditação, a palavra meditação, tem origem do grego, né? Aliás, do latim, que quer dizer meditatio. Olha que louco, né? Que significa, assim, reflexão profunda, ponderação, concentração de pensamento, sabe? Refletir algo. Então, meditar, no latim, significa refletir algo. Então, assim, os primeiros povos a chegar na Ásia, na era moderna, foram os portugueses. Então, os portugueses chegaram nas Índias, viram o pessoal sentado lá, né? Meditando à beira dos rios, né? De olhos fechados, imóveis lá. E a dedução veio meio óbvia, né? Esses caras estão pensando, né? Eles estão refletindo sobre alguma coisa, né? Então, eles estão meditando. É então que as práticas internas foram associadas à palavra meditação. Sabiam dessa aí? Não, né? Não. Eu não sabia, também não sabia. Então, assim, ó, a meditação ganhou uma ideia de que a gente fica sentado pensando sobre alguma coisa. Daí a palavra meditação. Ah, mas meditação não é filosofar, não é pensar em alguma coisa. Tá?
O que é a meditação? Realmente, assim. Bom, é simples, tá? A meditação é muito simples, até que parece mentira. Né? Meditar não é deixar de pensar em nada e tampouco pensar em alguma coisa. É estar assim, ó, presente. Tá? É estar aqui, nesse momento agora, íntegro na palavra, tá inteiro, porque a gente se desfragmenta. Você não acha que ficar se preocupando com o futuro ou preso no passado, a nossa energia não se divide? Divide, né? Mas eu sei, há muitos. É uma coisa difícil de entender. Mas assim, meditação é estar no aqui e agora, presente. É simples assim, tá? Mas tudo bem. Vamos falar sobre isso, vamos seguir. Tá? Eu sei assim que tem muitos tipos de meditação, com vários propósitos, tá? E se nós formos estudar, a gente vai encontrar bastante coisa importante, tá? Como, por exemplo, o Gachô. O Gachô é a meditação que o mestre Mikao Usui trouxe para dentro do Reiki e que a gente pratica todo dia. A meditação do Gachô, ela estimula o fluxo do chakra do coração, dos canais do coração no nosso corpo. Sabiam dessa aí também? É, o Gachô é isso. Ele, além de trazer a mente para o presente, ele faz o fluxo do coração girar, para que o chakra do coração se expanda. E isso é muito importante para quem vai trabalhar com Reiki. Aliás, é muito importante para quem vai trabalhar com muitas técnicas de cura, amém? Então, quando a gente senta, né, coloca atenção total nos dedos médios, a gente estimula o fluxo de energia do Qi na região. E isso impulsiona o fluxo pelos canais de energia, pelos canais do coração, principalmente. Então, assim, o que nós vamos nos considerar aqui primeiro é como iniciantes, ok? E o primeiro passo para o iniciante é acalmar a mente, né? Sem acalmar a mente, as práticas mais complexas ficam mais inacessíveis, né? Então, primeiro a gente precisa acalmar a mente. Então, a dificuldade do gachô também, no começo, para quem vai fazer, está na mente, porque a gente senta em posição gachô, começa a tentar colocar a atenção somente nos dedos e não consegue, né? A cabeça fica assim, não consigo, não consigo. Então, as práticas que a gente vai falar aqui também vão colaborar para a meditação gachô. E vice-versa, o gachô também vai colaborar para as práticas meditativas, de estar presente. Mas então, assim, ó, quem medita diariamente entra num estado que é chamado estado meditativo. Olha que legal. E nesse estado, tudo é calmaria, assim, tudo é paz. E com o tempo, esse efeito da meditação, ele segue acontecendo na pessoa, durante o dia. Até que lá pelas tantas, a pessoa muda. Ela não volta mais ao que ela era antes. E ela passa a ser assim. Daí até as pessoas começam a conhecer a pessoa. O fulano medita, ele não se incomoda, fulano, sabe? Fica uma coisa assim, porque a pessoa muda realmente, né? Mas aí tu tá ouvindo aí, me ouvindo na gravação, aqui ao vivo, e pensa assim, Thiago, mas só quando eu chegar lá que eu vou ter algum benefício? Não, então, assim, que legal, mas não é bem assim, né? Quando a gente começa a meditar, começa a manobrar a vida, né? Em direção da busca da paz, da tranquilidade, já nos primeiros passos que a gente dá, a gente é auxiliado, a gente é ajudado, né? E isso é o que é o mais incrível, assim, porque os céus querem nos ajudar. Mas quando a gente está muito tenso, quando a gente está assim, ó, a tensão é muito grande, a gente acaba nos afastando da possibilidade de qualquer ajuda, de receber qualquer ajuda, assim. Não tem como, porque a gente está no estado não chega. É como se a gente estivesse vibrando assim numa outra vibração e os céus vibra muito alto, né? Então eles teriam que baixar muito a vibração para chegar até a gente. Então às vezes a gente quer ajuda, pede um conselho, né? Por favor, me ajuda, eu preciso pagar a conta, eu preciso não sei o que, tudo, né, da vida assim. Mas a coisa parece que não chega, né? Uma das coisas é essa, a gente está tão tenso, tão vibração tão baixa, ou com um acúmulo de energia tão grande, que não tem como a gente receber nenhuma orientação, né? Então, assim, à medida que a gente vai tomando consciência disso, né, a gente já começa a notar algumas diferenças no nosso comportamento. E isso é muito bom. Então, assim, à medida que a gente vai treinando, que a gente vai praticando a meditação, a gente aos pouquinhos já vai começando a tomar consciência e, opa, né?
Isso aqui, há um tempo atrás, eu reagiria diferente, né? Isso é muito legal. E aí, claro, né, segmento é super importante, né? Então a gente vai ver isso, sabe? Nesses 4 encontros a gente vai falar sobre isso, sabe? Eu sei que muita gente tentou meditar e não conseguiu, desistiu, tentou fazer, a gente sinceramente tentar fazer a prática da meditação de forma séria, se entregaram mesmo, mas não conseguiram. Ou outras olham assim a meditação, falar da meditação já, isso aí não é para mim, né? Então a gente vai falar sobre a meditação nesses 4 encontros. Então na próxima aula nós vamos falar exatamente porque que muita gente tenta meditar e não consegue. Então, acho que vai ajudar bastante a maioria das pessoas aqui. Mas agora a gente vai encerrar nossa conversa e a gente vai praticar um pouquinho de gachô antes de enviar o nosso reiki diário, ok? Então, vamos lá, quem está me ouvindo, vamos começar a posição do gachô, que é as mãos em frente ao coração, fechar os olhos, relaxar o pescoço. Nós vamos ficar aqui alguns minutinhos meditando, praticando a meditação Gachô, que é levar a consciência, ou seja, todos os nossos sentidos, né, ao ponto entre os dedos médios, a palma dos dedos médios, onde eles estão se encontrando. A gente só fica ali. Para quem tem dificuldade, uma dica é usar o tato, né? As mãos se encontram, então a gente vai usar o nosso tato. Começa prestando atenção no calor e vai um por um. Presta atenção no dedo polegar, dedo indicador, sente o dedo, pulsação, calor, dedo anelar, sente a pulsação, sente a temperatura do ar, dedo mínguo e agora o dedo médio. Se os pensamentos vêm, volta para o dedo médio. Se dispersou a mente e nem percebeu, volta o caminho de novo. Sente a palma da mão, sente o calor da mão, sente o pulsar do coração batendo nas veias da mão. E aí? Vamos voltar agora? Aí, Elis. Ressonou. Que bom, Elis. Dormiu ou estava se concentrando? Não, concentração. Ah, que bom. E sentiu bem a palma da mão? Senti. Mas aqui, ó. Mais o polegar. O indicador. Indicador. Ah, que bom. E é isso aí, E às o vezes tem. coração. Sentiu o coração também? Então, é uma boa. Nós estávamos falando sobre o coração, né? Então, olha aí. Começar a girar. E tu viu que simples foi? Sim. Tá aí em casa, sentada, botou essas mãos na frente do coração, dedicou um tempo de atenção, né? O que aconteceu? A energia concentrou ali e começa a fluir nos canais. É a mesma coisa que tu pegar um canalzinho, assim, imagina uma linha, né? E assoprar, né? Esse sopro vai impulsionando, vai começar a girar todos os canais correspondentes do coração. E aos pouquinhos a energia vai começar a fluir, entendeu? E vai abrindo o chakra do coração. Parece super simples, né? Mas não é. Sim. E às vezes eu acho que as coisas assim, até simples demais, as pessoas acham que não funcionam, o que é uma tristeza. Então faz, eles, tá passando esse momento, vai te ajudar bastante, tá? Tá. Então tá, que bom. Então aula que vem já sabe, a gente vai falar sobre meditação, meditação e meditações também. E mas principalmente o que impede as pessoas que tentaram meditar e não conseguiram, certo? Então Certo. agora a gente vai começar o nosso envio de reiki.